Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rincão da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A partir desse momento a gente está começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bobo. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de conexão com bancos de dados externos. E nós vamos fazer a integração da plataforma do Bobo com a plataforma do Supabase. Tá? Nós vamos fazer essa conexão via API através de um plugin gratuito, client-side, e o mais top dessa aula e dessa função que a gente aprendeu e vai compartilhar com vocês é que esse plugin, sendo client-side, ele não consome WU na plataforma do Bobo. Então não sai daí que a gente vai começar mais uma aula top na nossa playlist de integração com bancos de dados externos. Bora lá! Para começar a nossa aula de hoje, nós vamos instalar 3 plugins, tá? Que nós vamos utilizar nessa integração. São eles o API Connector, o BIP, né? Que é para a gente fazer os alertas, e o LAN Supabase. Esse aqui, do Alan Aguiar. Então, com esses 3 plugins, a gente tem todas as funções que a gente precisa, principalmente com o LAN Supabase, tá? Que é o plugin client-side e que, através de custom states, ele faz a conexão com o nosso banco de dados que vai estar localizado lá na plataforma do Supabase, e ele tem todas as funções: adicionar, puxar os dados da tabela, editar, deletar. E esse get_how aqui é para a gente conseguir o JSON para a gente estar configurando aqui a nossa chamada, tá? Agora a gente vai vir na plataforma aqui do Supabase. Se você não tiver conta, eu vou deixar no link da descrição do vídeo o endereço do Supabase para você criar a sua conta. Tá? Você faz a criação de conta lá, vai colocar um e-mail para ser a instituição responsável, né, a organização, e vai fazer um sistema de senha lá para poder limitar, né, trazer segurança para o seu acesso. Depois você vem para a dashboard principal aqui e para a parte de projeto. Vamos criar um novo projeto aqui, tá? Não é nova organização, tá? A organização eu já criei aqui, quando eu fiz a conta. Um novo projeto. Vou fazer o projeto dentro da organização Rincão Informática, tá? Nome do projeto. Vou colocar aqui, integração Supabase. Vou colocar uma senha, tá? Porque ele pede, se você não colocar, ele não deixa você prosseguir. Deixa eu colocar uma outra senha aqui. Vamos lá. Pronto. A gente vai usar a região servidor do Brasil, tá? Conexão via AWS. Cria um novo projeto. Está dizendo que eu posso renomear depois. You can rename your project later. Criado o projeto, a gente vai usar nesse plugin, principalmente em todas as funções que a gente vai ver no decorrer da aula, a public key, né, a secret key public e a URL, tá? A gente vai utilizar em todas as funções esses 2 parâmetros, a secret key pública e a URL da nossa tabela que a gente fez. Criado a nossa tabela, né, a gente vai vir no Table Editor aqui, ó. Enquanto tem que aguardar um pouco, ó, Setting Up Project, ele está criando o projeto. Vamos aguardar um pouquinho aqui até ele terminar. É rápido, tá? Coisa cerca de 1 minuto mais ou menos ele faz isso. Pronto, acabou de criar. Agora a gente vem aqui, ó. Editor de tabela. Vamos criar uma nova tabela dentro desse projeto, tá? Deixa o esquema dele público. Para quem já assistiu às aulas de integração do Supabase com o Flutterflow,
já aprendeu na aula anterior o que é o esquema, tá? Deixa o público aqui. Então eu vou chamar essa tabela aqui de banco cadastro. Vou chamar de cadastro. Tá? Eu vou desabilitar a segurança, tá? Porque nessa aula a gente não vai trabalhar com a autenticação na plataforma do Supabase para a gente ter acesso às nossas tabelas. Nós vamos fazer a autenticação, vou colocar como pressuposto que você tenha feito a autenticação no sistema de login e senha já na plataforma do Bobo. Uma aula posterior eu faço ensinando como que você faz a autenticação na plataforma do Supabase, assim como eu fiz na plataforma do Zano. Tá? Então eu vou desabilitar a segurança, né? Para deixar o acesso direto. Então, como a gente está acessando pelo Bubble, está tendo a segurança da plataforma do Bubble. Vou confirmar, tá? Vou habilitar o Real Time. Tá? Vou salvar. Está adicionando uma tabela com duas colunas, o ID, né, que é o padrão para ele identificar as linhas da tabela. E ele criou esse novo campo aqui, ó. Eu faço o seguinte, clico nele aqui, editar coluna. Eu vou colocar ele como texto e eu vou colocar aqui, ó, nome. Vou fazer um cadastro, tá? De dados de pessoas. Então vou salvar. Vou adicionar essa aqui vai ser telefone. Também vai ser do tipo texto. Vai criando aqui, tá? A segunda vai chamar idade. Vai ser um cadastro simples, tá? Esse vai ser do tipo number. Profissão. Vou colocar aqui. Vai ser do tipo texto também. Pessoal, eu não tenho muita pressa de fazer aula rápida não, tá? Às vezes eu viajo aí na internet, eu já aprendi com alguns criadores de conteúdo também, eles já começam com o layout pronto, e aí explica por cima, você fica igual um maluco procurando entender lá, tem que ficar voltando e olhando o vídeo. Não que não seja uma coisa legal, mas tem gente que tem dificuldade, então eu prefiro ir fazendo passo a passo, tá? Em alguns casos, como que nem na última aula da plataforma do sistema escolar, que eu coloquei lá a introdução do painel do professor, eu já deixei a aula com 4 grupos, 4 funções prontas lá, porque a gente aprendeu como se fazia isso no módulo principal e no módulo de aluno. Tá? Então eu tinha ensinado 2 vezes já, por isso que eu fiz dessa maneira, mas eu prefiro ir fazendo passo a passo e devagar para as pessoas aprenderem. Tá? Mais uma aqui agora, ó, vou chamar de e-mail. Então vai ter esses campos aqui, tá? E vai ser do tipo texto também. Então nós vamos ter essa aqui, ó, ID, nome, telefone, idade, profissão e e-mail. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 campos da nossa tabela, beleza? Agora a gente volta aqui para o Bubble. Tá? No design, eu vou inserir um elemento aqui que até então eu utilizo pouco, mas para essa aula vai ser perfeito. Eu vou inserir uma tabela aqui, tá? A nossa tabela de banco de dados aqui é cadastro, certo? Entendeu? Então, aqui eu também vou chamar essa tabela de cadastro. Eu vou pegar o plugin aqui, ó. Deixa eu só renomear isso aqui para não dar confusão. Isso. Você vem aqui no plugin, uma vez que você instalou ele, você já tem as funções dos custom states do plugin aqui, tá? Então, primeiro a gente tem que pegar os dados da tabela no nosso banco de dados do Supabase. Então, a gente vai primeiramente pegar essa função do plugin, ó, get tabela, joga ela aqui na nossa área, tá? Dentro dela,
Para a gente buscar a tabela aqui, a gente vai precisar do JSON, tá? Então, primeiramente, eu vou vir aqui, eu vou colar o URL, volto aqui no editor, venho aqui em Project Settings, API, tá? Que é a API, vou copiar o URL, colo aqui, vou copiar a secret key, né? Na verdade, a public key, colo aqui. O nome da tabela que eu criei lá é cadastro. Tá? E antes de eu pegar a tabela aqui, nós vamos trabalhar o JSON. Tá? Eu já tenho salvo o formato do JSON, do teste que eu fiz. Eu só vou adicionar o campo de profissão. Cadê? Editor de tabela, cadastro. O profissão que eu não tinha colocado. Então, aqui no meu bloco de notas, eu já tenho o corpo do JSON. Eu vou adicionar aqui a profissão, está antes do e-mail, né? E eu vou fazer aqui, ó. É separado por vírgula cada campo, tá? Abre aspas, fecha aspas, dá o sinal de igual. Abre aspas. Vamos colocar aqui. Gerente de TI. Vamos colocar essa profissão aqui. Fecha aspas. Aí eu vou pegar esse JSON aqui, ó. Vou copiar ele. Venho aqui no plugin, no API Connector. Vou criar uma nova API, vou chamar integração Supabase. Não precisa fazer nada, vou criar uma chamada aqui para eu puxar a tabela, tá? Então vou chamar ela cadastro, certo? E a única coisa que eu preciso fazer aqui, o resto das funções são no plugin. Para que eu estou usando a API Connector se eu já tenho o plugin? Para poder conseguir puxar a tabela para inserir aqui, tá? Porque ela não aparece, ó. Tá? Então eu tenho que vir aqui, entrar, ó, manual entre API response, a resposta manual da API. Aí eu colo aquele JSON, já com o ID vai ser o número 1, né? Por exemplo, o nome Anderson Rincão. Ele está em verde aqui porque ele é um número, tá? Ele não é um texto. Então ele não precisa estar entre aspas, certo? ID, nome, telefone, idade, profissão, e-mail. São esses campos aqui, ó. ID, nome, telefone, idade, profissão, e-mail. Eu rodo, né? Tem que fazer o seguinte aqui. Ctrl+C, vamos lá. Isso. Tem que fechar as chaves aqui, tá? Eu esqueci aqui do vírgula, ó. Tem que ter o vírgula, senão não consegue, porque todo campo tem que ser separado por vírgula, é assim que ele interpreta, tá? Salvo. Ele já roda o retorno da chamada. O ID é o quê? O ID não é texto, o ID é um número. O telefone, a idade é número, profissão é texto, o e-mail é texto, o telefone vai entrar como texto e o nome como texto. Dou OK. Pronto, eu gerei o cadastro aqui, né? Na chamada do plugin. Eu posso voltar no design e aqui ele vai aparecer agora. Ó. Aí eu consigo jogar aqui, certo? Eu preciso fazer isso. A gente volta para a tabela, tá? O conteúdo dela, eu vou primeiro, a data source eu vou fazer no get tabela A. A gente vai puxar o resultado da busca, tá? Ele vai fazer a conexão automática lá, certo? E vai puxar o resultado do que tiver aqui. Daqui a pouco a gente insere uma linha aqui com os dados para poder começar a visualizar na nossa tabela. Vamos desenvolver a tabela primeiro, tá? E depois do resultado, eu venho com it item ID. E eu busco, então, depois que eu fiz a busca no plugin, a tabela do plugin cadastro. Ele deu erro aqui, não é, perdão pessoal, não é o ID, tá? Depois do resultado, a gente vai só filtrar ele.
o que a gente vai filtrar? A classificação. Vai classificar ele pelo ID, tá? Por que vai ser pelo ID? A plataforma do Supabase e do Zano, eles já fazem a classificação numérica dos registros através do campo ID, tá? Você pode escolher para você deixar ele descongelado, né? Unfreeze column, para você alterar ela, mas eu prefiro deixar dessa maneira, tá? E aí eu coloco aqui descendente, não, vai ser decrescente, né? Crescente, na verdade, não descendente. Vai ser ascendente, essa é a palavra. Vai ser do 1, 2, 3 para cima, entendeu? Aí ele aceitou na tabela. Então a gente vai ter o ID, nome, telefone, nessa tabela aqui, tá? A gente adiciona aqui, ó, telefone, ID, nome, telefone, idade, profissão e e-mail. ID, nome, telefone, idade, profissão. Mais uma coluna, e-mail. Eu vou pegar aqui a tabela, ó, vou arrastá-la para cá. Vou jogar mais um campo aqui, vocês vão entender depois. Mais uma coluna, na verdade, né? Aí seleciona a tabela. Vamos arrastá-la para cá, né? E aqui, ó. Na primeira linha da tabela, você cria o teu cabeçalho. Da segunda linha em diante, ele é um repetir loop, tá? A gente deixa a tabela no formato vertical mesmo, para ficar em colunas, certo? Então, essa linha aqui, ó, você pode modificar a altura dela. Eu vou deixar com 30. Ó. Vou clicar aqui, vou deixar com 30 de altura e vou mandar ele fixar com 30 de altura. Pronto. Tá vendo? A gente vai trabalhando a tabela aqui. Vou deixar elas como fixo, todas elas, tá? Para não ficar prolongando muita aula com desenvolvimento de responsividade. Fixo, vamos lá. Fixo e fixo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou entrar com o texto. Esse texto vai ter o tamanho 30 por 30. Eu vou deixar 30 por 30, não tem problema. E ele vai ter a fonte da cor preta, certo? Vou tirar a formatação. Na verdade, a fonte vai ser da cor branca. Isso. Centralizado e com borda. E aí esses daqui, ó, o background dele eu vou deixar tudo preto. Ó. Eu vou puxar aqui o seguinte, ó. Insert Dynamic Data, Current Rows Cadastro, ID. Vai estar aqui, tá? E aí na coluna, ó, eu vou em Layout, vou colocar o tamanho dela, a largura dela com 30 também, e vou mandar fixar, ó. Aí ela pegou a largura aqui, tá vendo? Vou deixar com 40. E o texto aqui com 40 também, de largura. Pronto. Esse aqui vai ser o nome. Eu vou fazendo aqui, tá? E aí a gente continua. Essa coluna, eu vou deixar ela com 150 de largura. 100, quanto que é com 100? 100 tá bom. Não, 150. 180, vai, é para nome? Tá bom.
Então aqui, ó, tira a formatação, coloca a cor branca, certo? Com borda. E vamos aqui, ó. Não é dinâmico, tá? Isso aqui é o cabeçalho. Perdão, gente. Vamos lá. Clear, né? Então esse vai ser o ID. Esse vai ser o nome. Eu vou dar um padding aqui nesse texto de 20 na esquerda, para não ficar colado aqui. 10. Depois do nome vem o telefone. Então vamos colocar com senha aqui, que eu acho que cabe o telefone, tá? Fixa. Vamos lá. Telefone. Tira a formatação. Esse vou centralizar. Borda, cor branca, né? Cor da fonte branca. E a altura aqui com 30. Ó, vamos lá. Pronto. Idade. Vou deixar com 40 também. Tá? Vou deixar com 70 para poder ficar o texto ali aparecendo. Acho que com 70 aparece o texto. Vamos lá. 70 por 30. Deixa eu ver se ele cabe aqui. Isso. Sem formatação. Pode centralizar. Borda, cor da fonte branca. E aqui, idade. Agora aqui entra a profissão. Vamos deixar com essa coluna aqui da profissão. Vamos deixar com 120. Vamos ver. Tá bom. Tipo fixo. E o texto vem para cá. Profissão. Eita, não vem para cá não, rapaz. Sai para lá, volta lá. Fecha aqui. Centraliza, borda. Cor branca. 30 de altura. E por último o e-mail, né? Vamos deixar com 150 por e-mail. Vamos deixar com 200. Deixa eu ver 200. 250. Pronto. 30 de altura por 250 de largura. Certo? Vamos lá, centralizou aqui, horizontal e verticalmente. E-mail. Tira a formatação, né? Vou deixar centralizado aqui, borda, para manter o padrão, tá? E eu vou fazer isso com o nome aqui também. Pronto. Esse aqui eu vou chamar de edição. Texto com 30 de altura. Vamos lá. 80. Isso, tá bom.
edição. Tira a formatação, né, para deixar tudo igual aos outros. Com borda, centralizado, cor branca. Aí a gente vai pegar aqui a coluna. Ó. Deixa eu ver se vou lembrar se é por aqui. Layout. Aqui. Eu vou deixar com 30 também, tá? Ó, certo? Então todas elas vai ter essa marcação aqui. Beleza? E ele está mandando aqui, ó, igual um repetir grupo, ele está com 3 linhas, né? Eu posso virar isso aqui, ó, e desmarcar a quantidade de linha. Aí ele cria por sequência. Ele coloca várias linhas na altura de 30 que eu coloquei aqui, certo? Igual a gente está com o cabeçalho. Aí aqui sim vai entrar isso, ó. Eu vou ter que layout, isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo de uma vez aqui que eu não me lembro. Vamos ver. Fixo, tá? Isso, beleza. Aqui sim entra, ó, Current Cells Rows, cadastro. Aqui entra o nome, certo? E vamos deixar 10 de padding igual a gente deixou no cabeçalho. O e-mail também vamos deixar com 10 de padding, tá? Aqui. Vamos ver aqui o ID. Texto. ,30 de largura por 30 de altura, né? A gente centraliza ele aqui, ó. Na verdade não é 30, é 40. Aí vem aqui, centraliza, vou deixar com a cor da fonte preta, tira a formatação aqui, ó. O conteúdo dele vai ser Current Cells, Current Rows cadastro, com as linhas atuais do cadastro ID. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem que estar em branco, tá? Por que tem que estar em branco? Não tem nada aqui ainda. Ó. Vamos inserir manual 1 aqui. Vamos lá. Inserir uma linha manual. Nome. Anderson Rincão. Né? Telefone. 21 98877 6569. Eu vou colocar meu telefone, tá lá mesmo? Tá nos canais, né, de ajuda do Telegram, do WhatsApp, tá no final de todo o vídeo. Vou colocar o telefone mesmo, idade. Vou colocar minha idade, profissão. O e-mail eu vou colocar fictício, tá? Vamos lá. Vamos criar a primeira linha aqui. Já inseriu as primeiras informações. Dá um refresh aqui se entrou. Não está aparecendo ainda. A gente vai ver ainda o que está acontecendo e coloca para aparecer, certo? Deixa eu terminar as coisas aqui. Current Rows, cadastro, telefone. Beleza, pessoal? É isso aqui. Lembrando, né, que é isso, né? Vou jogar aqui 100%. Vamos centralizar o número de telefone, tá? Idade, aqui, ó.
Corrente rows, cadastro, idade. Current rows. Rows é linha, tá? Profissão. Current rows, cadastro, profissão. E-mail, vamos lá. Vou inserir dois ícones aqui, ó. Edit, né? Deixa eu ver. Tem um ícone de edição aqui. Vamos pegar. Deixa eu ver esse aqui. Aí. Vou escolher um outro aqui. Vou deixar esse mesmo. Cor preta. Tira a formatação. Vou deixar o padding de 2, superior, inferior, esquerda, direita. 30 por 30 também. Beleza. E aí, ó, eu vou duplicar ele. Ctrl D. Deixa eu ver porque ele está jogando sempre aqui para a esquerda. Editar. Vou deixar esse aqui, ó. Ele vai ser o trash. Esse vai ser o de deletar, o outro de editar. Tá? Para a gente conseguir ver a linha aqui, a gente tem que entrar com outro state do plugin. Aqui, ó. É o getRaw. Supa getRaw. Joga ele aqui também. E a tabela cadastro, certo? A URL a gente copia daqui, ó. URL aqui. Ctrl C. Ctrl V. E aqui. Cara, ele copiou o negócio de sandbox do Mercado Pago. Nada a ver, isso é da outra aula. Vamos puxar aqui. API. Copiar a URL. Vou jogar aqui. Ctrl V. Agora tá certo. E aqui também, ó. Ctrl V. Já tava fazendo besteira. E a key, né? Ctrl C. Ctrl V. Pessoal, uma correção, tá? Eu não prestei atenção, me desculpa. Aqui estava colando uma URL da outra aula de sandbox do Mercado Pago. Então, eu copiei aqui de forma correta e colei aqui e aqui também, ó. Tá? Não, tá faltando aqui na verdade, né? Vamos copiar aqui, Ctrl C e vamos colar aqui, ó, Ctrl V. Agora já está aparecendo, ó. Vou inserir mais um registro manual para a gente ver que está atualizando em tempo real aqui, tá? Depois a gente vai fazer a função de adicionar, editar e deletar. Vamos lá. Vou colocar manual aqui, ó.
E a idade. Isso. Idade, e-mail, nome, telefone. Profissão. Corretora. Né? Vamos salvar. Entrou aqui, certo? Vamos ver se aqui, ó. Já entrou aqui também. Beleza? Deixa eu corrigir manualmente aqui, ó. Tem um número a mais aqui, ó. Ele vai atualizar lá também, certo? Vamos aprender as funções agora. Como que a gente faz? Primeiro de tudo, eu vou jogar um botão aqui. Ícone e label, né? Vamos pegar aqui. Cadê o mais? Vou usar edit. Cadê edit? Vou usar esse aqui, ó. Tá? Inserir. Isso, tá bom. Tira a formatação desse botão. Cor preta, background preto. Pode deixar assim, tá bom. Eu vou deixar sem cantos arredondados, porque o layout ali está todo sem cantos arredondados. Agora eu vou jogar um pop-up aqui. Pop-up, adicionar registro. Supabase. O conteúdo dele vai ser cadastro, tá? Tira a formatação dele aqui, eu vou deixar ele do tipo fixo mesmo. 600. Tá bom. Por 400. Vou fazer aqui rapidinho. Novo usuário. O novo registro. Centraliza, borda, cor da fonte branca, tira a formatação padrão, plano de fundo preto, 600, então vamos meter 600 aqui também, 600, centraliza, Ctrl E centraliza, tá? Agora eu vou vir com o input aqui, vamos lá, nome, novo registro, nome, tira a formatação, cor da fonte preta, sem canto arredondado, borda sólida, cor preta com 100%. Beleza? E coloca aqui um padding de 10. Aí, 10 à esquerda também. Nome, Ctrl D, vamos lá.
telefone, input telefone, novo registro. Nome, telefone, idade, profissão, input, idade. Esse aqui. Esse aqui é profissão. Duplica ele. E-mail. Nome, telefone, idade, profissão, e-mail. Vamos lá, vamos aumentar o tamanho aqui. 450. Vamos inserir um botão aqui, ó. Registrar. Tira a formatação de hover. Ícone label. Bootstrap. Deixa eu ver aqui. New. Register o que tem. Edit. Vou escolher aqui o mais rápido que eu puder. Vamos lá. Material. Certo. Cadê o sinal de mais aqui? Vou colocar esse aqui mesmo, vai ficar diferente. Sem canto arredondado. Botão registrar. Cadastro. Supabase. Ctrl D. Esse vai ser o editar. Limpar campos. Cor de fundo dele vermelha. Quando clicar nesse botão, ele dá um Element Actions, Reset Inputs. E dá um Set Focus, Element Actions, Set Focus, no input, nome, novo cadastro. Tá? Quando clicar no botão de registrar, ele vai mostrar o pop-up. Element Actions, Show, pop-up adicionar registro, né? E dá um Element Actions, Set Focus, no input, nome, novo registro. Deixa eu corrigir o nome do pop-up aqui.
Adicionar. Pronto. Vamos ver aqui. Mostrou e setou. Só que, deixa eu tirar essa formatação aqui nesse botão. Pronto, aí não faz isso. Uma vez que a gente está com o pop-up aberto, clica no botão registrar, vai abrir o workflow, a gente vai dar um trigger no state, tá? Antes disso, eu tenho que vir aqui no pop-up, puxa aqui o state adicionar, joga aqui. Então, quando eu clicar no botão registrar, eu dou um trigger, tá? Supa adicionar. Vou colar de novo aqui a URL, né? Vamos lá, documentação, API, copia a URL, joga aqui, Ctrl V, copia aqui, pública, cola aqui dentro, Ctrl V, a tabela é cadastro, o nome da tabela, certo? E a gente vai inserir os campos aqui, ó. Vamos lá. Nome, a gente puxa do input nome, telefone, a gente puxa do input telefone, idade, mesma coisa, profissão, e-mail. Depois eu vou dar um bip. Element actions, reset inputs. Vamos ver. Vamos ver de novo aqui para ver. Vamos botar de Polícia Federal com 18 anos. Vamos lá. Registrar. Deixa eu ver se ele vai entrar aqui. Entrou, tá vendo? Então eu coloco como função aqui, depois um navigation refresh page. Se a gente verificar aqui, ó, não, refresh, já entrou aqui, tá? Vou fazer outra, ó. Vamos lá. Já entrou o Galvão aqui, vai entrar aqui, ó, já entrou aqui também, certo? Agora a gente vai aprender a função de editar,
né, os campos, e de deletar. O mais fácil de todos é o deletar. Então eu vou pegar esse pop-up aqui, ó, vou copiar ele, vou chamar ele de pop-up editar. Tá? Editar registro. Vou botar uma fonte aqui do tamanho de 18. Isso, tá bom. Tirar a borda. Vou deixar sem borda. Esse aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Sem borda. 18 de fonte. 18 pixels. Pronto. Vamos aqui no outro. Vai ser o botão editar, né? Esse aqui é o botão limpar cadastro, limpar campos. Editar cadastro superbase. Vai se chamar isso. Pronto. Aqui a gente vai colocar para agora, vai jogar dentro dele. Ele está com um adicionar, né? A gente tira esse aqui, esse é o de editar, e joga aqui, ó, o editar, ó, o state aqui. Beleza? Aqui, ó, vou tirar o placeholder e o conteúdo inicial dele vai ser, vou colocar o pop-up para puxar a tabela, né, do plugin. Então aqui vai ser parental groups cadastro, nome. Tem que aparecer o nome, vamos ver. Eu vou pegar esse ícone de edição aqui, ó. Vou dar um element action, vou abrir o workflow dele, element actions, show, pop-up editar. E dar um display data ali na group, corrente cell, linhas de cadastro. Deixa eu ver se está aparecendo já. Apareceu o Anderson, tá vendo? Vamos ver a Renata. Olha lá, ó. Então vamos colocar os outros para aparecer aqui, ó. Pop-up, editar. Então vai ser parental groups cadastro, telefone aqui, né? E tira o placeholder. Aqui também. Parental groups cadastro, idade. Tira a profissão aqui, tá? Parental groups cadastro, profissão. E tira o e-mail. Parental groups cadastro, e-mail. Tem que aparecer todos os dados aqui agora, certo? Ó. Entendeu? Quando a gente clicar no botão editar, eu vou mudar para editar. Deixa eu ver um ícone aqui de edit. Vou jogar esse aqui, ó. Pronto. Quando clicar nesse aqui, a gente vem com trigger também. E no caso vai ser o editar, tá? Vamos colar o URL, vamos lá de novo. Project Settings. API. Vamos copiar o URL. A gente cola aqui. Vamos copiar aqui. A gente cola aqui, tá? A tabela vai ser cadastro. Linha da coluna vai ser o ID. O conteúdo da linha vai ser o Parental Groups, que a gente vai editar por linha, certo? Parental Groups cadastro ID. Lembrando que ele puxa a tabela
pelo ID que ele atribui de forma automática aqui, tá? Depois disso, dá um element actions, reset inputs, um bip, vamos colocar cadastro editado com sucesso. 2.500, a mesma coisa que eu sempre coloco, tá? Então eu vou evitar de ficar falando nessas horas assim. E aí dá um elemento, um refresh page, né? Vamos ver. Vamos pegar um aqui. Pegar o Antônio. Vamos dar a idade dele para 30. Não foi, deixa eu ver aqui. O que acontece, ó? Esse aqui e o in, ele interpreta, se você clicar na documentação aqui, um interpreta de forma array, o array tem que ser por vírgula, né? E o outro interpreta de campos. Então esse aqui, o EQ é array, então vamos mudar para in. Ele vai ter que fazer a mudança aqui agora, ó. Vamos alterar a idade do Antônio, do José para 30. Não mudou. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, ó. Vou voltar para EQ. Ok, URL, cadastro, beleza. Vou duplicar ele, ó, Ctrl D. Não está indo. Vai ter que copiar, colar. O EQ e esse aqui vai ser o IN. Vamos ver agora. Por que ele não mudou ainda? No pop-up tá o editar, tá certo. Conteúdo do pop-up, deixa eu tirar o conteúdo aqui para ver. Tem que ter, não adianta. Isso. Vou tirar aqui o reset. Edita, vamos deixar a idade com 30. Não mudou ainda. Espera aí que eu vou ver o que está ocorrendo aqui. Supra edita, cadastro, linha da coluna edita, isso aqui está certo. Ah, tá faltando os campos. Pô. Nome, telefone, idade, profissão, e-mail. Vamos lá. Para não dar confusão, pop-up é input nome, editar, registro. Ctrl C, eu vim aqui, ó. Editar registro. Input, nome, editar registro. Input.
editar, registro, input profissão e o input e-mail. Para não se confundir, porque vai ter duplicado aqui, certo? Vamos lá. Então vou deletar. Perdão. Vou deletar isso aqui, então vamos lá. Editar, input, editar. Não. Telefone, editar. Idade. Input, editar. E e-mail. Antes de eu duplicar aqui, vamos ver se funciona agora. Vamos editar aqui o José, vamos colocar aí com a idade de 30. Não foi, então eu vou duplicar isso aqui. Copia. Cola. Por que eu não vou deixar nenhum nem outro? Porque se eu quiser alterar lá, quiser colocar algum array, eu consigo, tá? Então esse tá com EQ, esse eu vou deixar com I, ó. Para deletar, a gente vai pegar aqui o delete, ó. Joga aqui também, tá? Clica na lixeira, abre o workflow, dá um trigger também, delete, a URL, vamos lá. Vou pegar daqui. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, tabela, cadastro, linha da coluna, correntes rows, cadastro. Acho que é cadastro ID. Acho que é isso. Deixa eu conferir. Isso aqui embaixo. Clear. Aqui é o ID. E aqui corrente cells, cadastro, ID. Vamos testar aqui. Vou deletar esse número 5 aqui, ó. Deixa eu ver se deletou. Deletou. Funcionou, tá vendo? Depois disso, eu dou um bip. Registro deletado com sucesso. 2500. Um refresh page. Eu deletei o registro número 5. Então eu vou inserir um novo aqui, vai entrar como número 6, tá? Vamos lá. Peraí que não entrou. Deixa eu ver o que está dando de erro aqui agora.
Vamos atualizar aqui. Project API. Vou pegar o URL aqui. Ctrl V. E aqui. Ctrl V. Esse aqui. Vou deletar ele. Vamos ver aqui. Agora entrou, tá vendo? E entrou com o número 6. Vamos editar ele. Não alterou. Deixa eu conferir então aqui de novo. Vamos aqui no pop-up editar. Aqui no trigger. Cadê? Editar, botão registrar, botão editar. Vou pegar aqui a URL. Vou deletar, vou colar aqui. E aqui é a mesma coisa. Vou deletar. Vou colar. A secret key. Esse eu vou deixar com aqui. Spawn. Não alterou. Copia. Cola. Muda para in. Nome, telefone, idade, profissão, e-mail para... Vamos lá. Ainda assim alterar. Eu vou corrigir aqui e vou ver o que está acontecendo e a gente vai seguir com a aula, tá? Deixa eu ver aqui. Só está faltando essa função agora. Agora alterou lá que eu alterei manual. Então o comando daqui que tá daqui para o Supabase que está tendo algum erro. Vamos identificar. Pessoal, achei onde estava o erro aqui, tá? No pop-up. Quer dizer, se pode considerar erro, eu acho mais fácil de ser um bug. Porque eu troquei aqui o plugin, né? E funcionou. Vamos testar? Fiz alguns testes aqui, vamos fazer junto agora, tá? Vamos criar um registro novo aqui.
Aí registrou, né? Veio aqui. Agora vamos deletar esses 6 aqui. Não está configurado não? Pera lá. Então vamos lá. Vamos agora. Cheira. Tá configurado. Não estava. Bip. Deixa eu só conferir. Deletar, você vai puxar o trigger deletar, colar a URL, cola aqui, a tabela cadastro, a linha da coluna é o ID, que a gente puxa sempre pelo ID, né? Aqui, ó. Puxa sempre do ID. E Current Rules Cadastro ID, que é a linha que a gente está deletando no caso, tá? E aí um bip, né? Cadastro deletado. E um refresh page para atualizar. Vamos deletar o... Por que ele fica mantendo os números pulados assim? Porque na sequência que a gente cadastrar aqui, ele não aparece aqui, tá? Ele vai deletando o ID, deletou. Tá na tabela errada aqui, peraí. Pronto, agora tá certo. Vamos lá. Eu tava falando? Ele vai fazendo a sequência sozinho, tá? Se eu descongelar aqui a coluna, eu consigo renomear do jeito que eu quero. Quer ver? 2, 3. Vou colocar isso aqui para 5. Deixa eu ver. Não dá. Deixa eu ver. Vou colocar. Ele é um Int8. Integer, né? Se você colocar numérico, você dá alguma coisa ruim aqui. Se ele faz. Ele não deixa. Não adianta, pessoal. Não deixa, tá? Mas enfim. Vou deletar esse número 7 aqui, ó. Saiu. Vou deletar o número 8. Saiu. Vou inserir mais um aqui, ó. Ele vai entrar como número 9 agora, certo? Registrou, entrou aqui. Se a gente vier aqui, ó, ele atualizou a tabela e já entrou aqui também. Vamos editar ele aqui. Vamos trocar a profissão dele. Mecânico. Pronto. Olha lá, mecânico. Vamos trocar a idade do José. Pronto, ó, 25, tá vendo? E ele atualiza aqui também. Beleza, pessoal? Então a gente acaba essa aula aqui. A gente hoje aprendeu a fazer a integração da plataforma do Supabase, né? Banco de dados externos, com a plataforma no Code do Bubble. Se você gostou dessa aula aí, deixa seu like, por favor. Se não gostar, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participe. Deixa no comentário dos vídeos aí a sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de aula. Se a aula de hoje valeu o joinha e você chegou agora no nosso canal através dessa aula, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sino das notificações para ficar informado de toda a aula nova. Se valeu o joia, compartilhe o nosso conteúdo e se quiser apoiar o canal de uma forma mais abrangente, já clica no botão Seja Membro e assina aí. A gente tem dois valores bem baixinhos, de R$ 3 e de R$ 5, cada um deles tem uns benefícios.
Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Valeu.